Olá! A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú está de aniversário. O Legislativo completa 53 anos de existência no próximo dia 15. Durante todo o mês de novembro, o BC Comunidade vai exibir reportagens contando a história da entidade com a ajuda dos vereadores. Serão 3 programas especiais e neste primeiro a gente vai contar como tudo começou. Balneário Camboriú foi emancipada em 1964. Seu território pertencia à vizinha Camboriú. Hoje, 54 anos depois, é um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil. Mas, para chegar até aqui, existe uma história de muito trabalho que passa pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Em 15 de novembro de 1965, tomou posse a primeira legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Seu Álvaro Silva foi um dos primeiros vereadores eleitos pela cidade e foi também presidente da Câmara. A primeira legislatura eram sete vereadores, né? E teve 14 candidatos só. Nós botamos 7 e o outro grupo botou 7. Exatamente o mesmo número do número que compunha a Câmara, né? Na primeira eleição só teve 1.800 eleitores, né? O grupo do PSD ganhou as eleições com o Higino Pio, uma diferença de 81 votos na época, né? E compusemos a maioria na Câmara, com 4 vereadores do grupo nosso e 3 vereadores da oposição. Então nós tínhamos a maioria na Câmara e o prefeito. As primeiras reuniões da Câmara de Vereadores aconteceram numa sala alugada junto à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. 2 anos depois, em 1967, houve uma mudança de sede para a atual Avenida Brasil, onde hoje funciona o Shopping Atlântico. Foi nessa primeira legislatura que foram organizadas as principais regras da cidade. Nessa época que foi definido a nomenclatura das ruas, teve uma pessoa, Silveira Júnior, que foi responsável pelo projeto, onde como era uma cidade turística na época, e que os moradores aqui não tinham a permanência direta, então ele, a exemplo de outras cidades, até nos Estados Unidos, que ele conheceu e tal, como Nova York, né, que tem as avenidas tudo por números, essa coisa toda, ele trouxe essa ideia para cá, para nós implantarmos a nomenclatura das ruas de acordo com que a pessoa tivesse um direcionamento racional, assim. A Avenida Central foi o eixo principal, né? À direita, números pares, à esquerda, números ímpares, quem vem em direção ao mar, né? E aí foi criado nos bairros, também com identificação, também que desse o bairro das Nações, nome de nações, também por ordem alfabética. Bairro dos estados, nome de estados. Bairro do município, nome de município. Nome de pessoas só lá no canto, lá atrás do Marambaia, naquela região, que foi designado como bairro dos pioneiros. Então lá foi posto o nome de pessoas, que eram os antigos pioneiros do Balneário Camboriú, família pioneira e pessoas pioneiras aqui, foi posto nome só lá. A família de la Torre foi atuante desde o processo de emancipação da cidade.
Seu Fernando foi um dos vereadores da segunda legislatura. Quando fui eleito, fui o mais votado naquela eleição de 30 de novembro de 1969. Né? E assumi também as funções de presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Na época, para a gente propor qualquer requerimento, qualquer projeto de lei, era tudo datilografado numa máquina de escrever, né? Ou manuscrito. E hoje nós temos a facilidade de redigir esses projetos de lei, esses pareceres com a informática, né? Então isso aí foi um avanço assim muito grande, né? Além da rapidez para fazer esses trabalhos, né? Os vereadores não recebiam qualquer tipo de remuneração, não eram remunerados. Outra coisa, a Câmara de Vereadores não possuía carro oficial. Então nós tínhamos que nos dirigir à Câmara Municipal ou por qualquer solenidade que envolvia o Legislativo com os nossos próprios carros, né? Dona Yolanda Achuti lembra bem dessa época. Seu esposo, Wilson Achuti, era colega de Fernando durante a segunda legislatura. Nem advogados e nem tinham assessores, né? Os vereadores, todo o trabalho que ele quisesse desenvolver na cidade, ele tinha que ir. Eu acho que fui a primeira mulher de vereador e que começou a ler. Eu comecei a ler e eu digo, o manual do vereador é interessante. Ensinava como é que o vereador fazia o requerimento para pedir alguma coisa e assim por diante. Era muito interessante, fugia de tudo que eu aprendi. Então começamos assim. Depois de 4 mandatos seguidos do marido, Dona Yolanda conta como a família seguiu na política. Na última legislatura, o Wilson adoeceu, né? E ele vinha, parava um pouco, voltava, estava sempre muito doente. Então ele que começou a conversar comigo, Yolanda, olha, escrito, na outra, quando tiver, né? Que seria na época que depois entrou o Pavan, ali, naquela época, tu vai te candidatar, porque eu acho que eu estou cansado já. Me candidatei, então, naquela época. Me elegi naquela época. Ele terminou e eu comecei, né? E ali em 90, o Wilson morreu. E eu continuei. Ela foi presidente da Câmara Municipal e a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita interina na cidade. Foram 4 legislaturas como titular e uma como suplente. Dona Yolanda lembra bem das discussões da época. E aí começaram as modificações todas, né? Aí começaram, nós ganhamos pessoas que trabalhavam conosco, dentro do nosso gabinete, tínhamos um assessor, né? A Câmara tinha um advogado para o presidente e um advogado para o restante dos vereadores. Então, era muito interessante, né, trabalhar, ver como era discutido o orçamento, o que na realidade necessitava Balneário de Camboriú, né? Como é que seria a Barra Sul, você já pensou? A Barra Norte, o quê? Não é? Como é que seriam aproveitadas as encostas dos morros, enfim. Hoje, na 13ª legislatura, o neto dela, Marcelo Achuti, é vereador pela cidade e diz ter orgulho em seguir o exemplo dos avós. Minha avó, indo por 5º mandato, acabou não disputando mais a eleição e nós acabamos colocando nosso nome também à disposição e tivemos a oportunidade, né, de estar no 2º mandato como vereador. E relembrar da história do meu avô, da minha avó, para mim é muito importante porque é uma responsabilidade, eu sempre digo muito grande, de dar continuidade. Eu mesmo digo para você que o trabalho social, para mim, é o trabalho mais bonito que tem. O BC Comunidade de hoje é uma homenagem à história da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú pelos seus 53 anos. Depois do intervalo, você vai ouvir trechos da história recente do Legislativo. Eu volto já.
Dicas para economizar energia. Dentro de casa, troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de energia. Pinte as paredes internas e os tetos da casa com cores claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, mantenha os filtros sempre bem higienizados. Máquina de lavar roupa e ferro de passar, só utilize-os quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%. Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Eles podem interferir no consumo de energia. Regule a temperatura da geladeira no inverno ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo. Quando viajar, desligue a chave geral da casa para não gastar energia com coisas desnecessárias. Já no trabalho, dê preferência a aparelhos que consumam menor quantidade de energia, como notebooks, computadores e impressoras. E no final do expediente, tire os aparelhos da tomada. Economize! Olá! Hoje o recado é para você, morador de edifício. Atenção! O seu edifício possui vários sistemas de combate a incêndio e prevenção de sinistros instalados. Cabe a você, cidadão, buscar informação e treinamento sobre a utilização desses sistemas. Sempre busque um instrutor cadastrado no Corpo de Bombeiro para passar as devidas instruções. E qualquer emergência, conte conosco, 193. Estamos de volta. Esse é o primeiro programa da série que o BC Comunidade está apresentando sobre a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. São 53 anos de história que ajudaram o município a se desenvolver e a se transformar nessa potência que é hoje, 54 anos após a emancipação. O processo de emancipação político-administrativa de Balneário Camboriú também foi uma luta legislativa, como conta o vereador Bola. O legislativo já foi importante quando era Camboriú, né? Eram, se eu não me engano, 9 vereadores, onde 5-4 decidiu pela emancipação de Balneário Camboriú. E eu tinha 2 tios vereadores em Camboriú. Um era contra, o outro a favor. Os que eram a favor da emancipação dava a emancipação porque Balneário Camboriú era de terra de gente malandra, pescador que não queria nada com nada, só queria receber os alemão de Blumenau, conforme dizia o meu tio conto, para comer um peixinho frito e tomar uma cachaça na beira da estrada, da praia, e ganhar um dinheirinho. E já em Camboriú tinha o colégio agrícola, tinha uma agricultura potente, tanto é que lá eram 4 vezes a população que tinha na praia. Então eles resolveram, na areia da praia, nessa areia que nós tínhamos aqui, não dá para plantar nada e ninguém plantava nada, que só queria saber de pescar e atender bem o turista, já desde aquela época, emanciparam. O vereador Arlindo Cruz viveu essa história enquanto criança, ainda na cidade de Camboriú. Seu pai e seu tio também foram vereadores por lá. O meu pai, por exemplo, era contra a divisão, a separação dos municípios. Ele achava que o município ela tinha que ter uma Câmara de Vereadores só, uma prefeitura só, que ela trouxesse a administração mais para perto de Balneário. Isso era que ele sempre contava, que ele sempre discutia isso. E dentro dessa, e que não fosse feito a separação dos municípios. Para seu Álvaro Silva, a emancipação de Balneário Camboriú auxiliou no crescimento de toda a região. Camboriú começou a desenvolver em função do balneário depois, porque nós não tínhamos mais terra, não tínhamos mais área, e os nossos empresários aqui depois foram desenvolver Camboriú também, adquirir propriedades, adquirir terrenos, fazer loteamentos, fazer condomínio fechado,
Tudo isso são empresários daqui do Balneário de Camboriú, que foram para lá depois, né, para expandir as suas atividades empresariais e comercial. Os vereadores são representantes do povo e desenvolvem um importante papel para a cidadania. E a participação popular é importante e necessária. É muito importante para todos os bairros. Todos os bairros deveriam ter 1 a 2 vereadores, porque ajuda, né, a comunidade, porque todas as pessoas, né, os nossos moradores de Balneário Camboriú, dos bairros, quando vem pedir algo para fazer no bairro, primeira coisa que ele procura quem? Um vereador ou um presidente de bairro. Se não tem vereador, é um presidente de bairro. Então, eu acho que é fundamental ter vereadores em cada bairro e ter de 1 a 2, porque tem mais força. Milhares de pessoas renunciam ao seu direito de legislar, de criar regras e de parar, pensar, planejar, participar, né, fiscalizar e legislar. Elas renunciam a tudo isso. Elas transferem todos os direitos pessoais dela como cidadão para outro, para um determinado grupo, um reduzido grupo. Nós, em 19 vereadores, nós hoje respondemos por mais de 140 mil cidadãos balneocamborienses. Independente se você tem pouco estudo, tem muito estudo, mas você está aqui porque o povo entende que você é uma pessoa que tem sabedoria para exercer esse cargo. Você faz uma lei, tem que fiscalizar. Você faz qualquer pedido para o prefeito, você tem que ir no local, ver se o prefeito mandou fazer ou não mandou fazer, cobrar do prefeito. É assim que eu entendo. A gente está sempre trabalhando para que Balneário Camboriú tenha mais qualidade de vida, né? E seja uma cidade atraente como sempre foi. Deus pegou caprichosamente e desenhou. O ser humano veio e ocupou. E a melhor forma de ocupação possível de Balneário Camboriú é o que a gente luta e o que a gente quer. Fiscalizar o máximo possível para que o dinheiro público seja aplicado com seriedade cada vez mais. Comemorar os 53 anos da Câmara de Vereadores também é homenagear os bravos guerreiros que passaram por aqui e dedicaram parte dos seus dias para fazer o nosso município melhor. Nossos representantes que lutam e lutaram dia a dia por uma cidade melhor. Aí cheguei lá e disse, pai, eu estou para ser candidato a vereador em Balneário, tal, o que é que o pai acha? Aí ele me pegou pela mão, levou lá no banheiro, pegou o quadrinho dele, botou assim, o espelhinho, e mandou eu olhar e ele ficou assim atrás. Então aquilo para mim disse tudo, certo? Que antes de que fizer qualquer erro ou pensasse em fazer, lembrasse dele, do que ele viveu. Precisamos sempre dar exemplo, fazer as coisas corretas, buscar o melhor para a nossa cidade de Balneário Camboriú, botar esta casa nos trilhos novamente, que tudo se esclareça, que tudo se resolva, para que a população volte a ter a credibilidade, a crença e a fé no homem público de Balneário Camboriú, como já teve no passado. Desejar cada vez mais crescimento para Balneário Camboriú, com ordem e de ordem para minha equipe e todos os meus eleitores. Agradecer. A história da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú se confunde com a história da cidade, que através da Casa de Leis realizou grandes feitos e teve importantes líderes. O nome que eu acho que faz parte da política de Balneário de Camboriú e sempre fez parte, continua fazendo ainda, né, é do senhor Álvaro Silva, que foi quem participou da emancipação, foi vereador, foi presidente da Câmara Municipal e assumiu também as funções de prefeito. Vereador da primeira legislatura, seu Álvaro Silva com certeza é um desses nomes, que junto ao Fernando de la Torre marcaram a história do início da cidade. Depois de quase 1 hora de conversa, eis o momento em que conseguimos registrar um breve sorriso. Muito feliz. A gente tem assim uma satisfação muito grande, né, de ter lutado e a gente vê aí o município como está, né, espetacular o município, né.
para mim foi uma honra muito grande dar essa entrevista para a Câmara Municipal de Vereadores, quando ela comemora os seus 53 anos, já que eu fui uma das pessoas também que participou do quadro de vereadores dessa Câmara, né? E eu desejo sucesso a todos os senhores vereadores na atual gestão, né? Porque o município precisa muito e depende muito do trabalho deles. Muito obrigado. Parabéns à Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú pelos seus 53 anos. E a todos que fazem parte desta linda história. No próximo programa da série, você vai conferir a atuação dos jovens e mulheres na história da Câmara Municipal. Tchau e até semana que vem!